Olá, galera. Me chamo Rafael e irei apresentar a vocês um vídeo onde eu apresento a forma com que eu organizei dados pareados, tá? Organizados por determinados atributos que eu expliquei no vídeo passado sobre um experimento que eu apliquei, um pré-teste, num determinado grupo de alunos, e depois eu desenvolvi um experimento com eles, e depois apliquei um pós-teste contendo as mesmas questões do pré-teste. E aí os dados do desempenho do pré-teste e pós-teste foram organizados por meio de alguns quadros, como esse que se apresenta na tela, onde tem o pré-teste, pós-teste, para cada uma das questões aqui, né? E aí, para cada desempenho no pré-teste, pós-teste, eles foram organizados por atributos de acertos, erros e brancos. Atributos aos quais serão as nossas chamadas séries que a gente organiza no gráfico do Excel, tá? Aqui eu estou no Excel, acabei de colocar esse quadro bem aqui, tá? E irei construir agora o gráfico relacionado a esse quadro, sendo que depois eu vou pegar esse quadro e enviar para o Word, com a qual eu preciso construir um texto. Ou também eu posso bater um print do gráfico, que fica bem mais fácil. Então, vamos ao gráfico. Primeiro vou em inserir tabela, tá? Inserir gráfico, na verdade. Não clico em nada para digitar, simplesmente deixo aqui, ó, parado, ó, tá? Não vou clicar em nada, simplesmente vou aqui em barras e eu vou construir aqui um gráfico do tipo barra horizontal, ok? Então vamos lá, construir. Ele está em branco, ainda não tem nada de dados. Agora eu vou enviar os dados. Cliquei com o botão do lado direito do mouse, selecionar dados. Agora eu vou inserir as minhas séries. As séries serão acertos, erros e brancos. Vamos lá. Adicionar série. Eu vou escrever aqui acertos. E quanto aos acertos, eu vou apagar aqui, ó, os valores dessa série. Eu vou colocar esses valores aqui, olha, dos acertos, ó. Olha como eu estou selecionando no mouse e está aparecendo lá naquele quadro os valores. Olha só. E ó, já começou a construir o meu gráfico. Vou dar um OK aqui, mas saibam de uma coisa. Depois eu vou colocar erros e brancos, mas tem um detalhe muito importante. Bem aqui na questão, aqui na correspondência de cada questão, eu mesclei as células para ficar só uma, ok? É muito importante isso para você, para facilitar a leitura na hora de construir a linha do gráfico do eixo vertical. Eu vou falar daqui a pouco. Mas vamos lá, adicionar agora outra série. Vou colocar a série erros. Clico aqui embaixo e vou adicionar os valores dessa série. Tá aqui, ó. Aqui no quadro, estou selecionando a coluna erros. Vou dar um OK. Pronto. Olha só como o gráfico está começando a pegar uma forma. Ok? Vamos agora à próxima. Respostas em branco, que eu vou escrever simplesmente branco. Ou brancos, né? Valores da série, eu vou escrever o seguinte. Eu vou selecionar, eu apaguei lá primeiro, e agora selecionei essa coluna aqui de respostas em branco. Pronto. Olha só como ficou o nosso gráfico, né? Nosso gráfico começou a pegar uma forma aqui, né? Ele também determina as séries. A cor das séries aqui, ó, já está determinando acertos em azul, erros nesse vermelho aqui e verde é branco.
Eu vou fazer o seguinte também. Ainda não vou tirar essa telinha aqui, essa telinha que vocês estão vendo na tela, e vou fazer o seguinte. Vou colocar o rótulo. Seria muito bom se aqui nesse rótulo aqui, dessa coluna aqui vertical, aparecesse Q1, Q2, Q3, na verdade, e pré-teste, pós-teste. Porque cada coluna dessa, ó, por exemplo, aqui é pré-teste, aqui é pós-teste, de cada uma das questões, entendeu? Então, diante disso, só que está tudo misturado, ó, pré, pós do Q10, na verdade, aqui está dizendo Q19, mas na verdade é Q10, e aí vou organizar esse rótulo. Então, vamos lá. Coloquei a minha telinha bem aqui, ok? E vou bem aqui nessa outra área de editar rótulos. Clico em editar e vou selecionar todo, toda essa área aqui, ó, Q1, Q2, Q3, pré e pós-teste. Vejam só, essas duas colunas. Não estou colocando aquela parte lá, aquele índice, aquela meio que legenda presente lá em cima, questões e antes e depois. Não, é só esses dados aqui, tá bom? Olha só como ficou aqui o nosso quadro já. Eu sei que não está aparecendo algumas informações, eu vou dar um OK aqui, tá? Vou dar um OK. Olha só como já está aparecendo. Eu vou dar uma aumentada para poder aparecer alguns valores que estão em branco do rótulo. Deixa eu aumentar aqui para poder aparecer. Vejam só. Temos aqui, ó, Q1, Q2, Q3, Q4, e para cada um tem pré e pós. Muito bacana isso, né, pessoal? Eu também vou fazer o seguinte, deixa eu dar mais uma aumentada aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas acho que vou deixar assim mesmo. Só que tem um problema, aqui está começando Q1 aqui de baixo, e aí eu quero inverter isso daí. Vou aqui, ó. Clico aqui, deixo selecionado essa coluna vertical, né? E clico com o lado direito. Não, peraí. Vou fazer de novo. Clico com o lado direito e vou formatar eixo. Apareceu sua tela e vou aqui na opção categorias em ordem inversa. Seleciono e já mudou lá. Pressiono fechar. Olha só, agora sim, Q1, Q2, Q3, naquela ordem, de cima para baixo. E vejam só a organização que ele determinou. Muito bacana, tá? Vejam só que a leitura está bem adequada, olha só. Aqui, ó, esse primeiro aqui é a quantidade de erros, né? E os acertos? Cadê os acertos daqui, que é o de azul? Não tem, não? Realmente não tem. Por quê? Porque o quadro está dizendo que é 0%. Então, o 0% de acerto está por aqui, sendo que ele não tem nada. Então, para melhorar, eu vou colocar rótulos. Rótulos. Cliquei nessa coluna vermelha, olha como ela fica selecionada, tá? E vou determinar rótulos aqui. Ó, vou colocar bem, ó, cliquei com o lado direito no mouse e vou clicar bem aqui, adicionar rótulos de dados. Começou a aparecer bem aqui a porcentagem da quantidade dessas barrinhas vermelhas. Nesse de azul aqui também vou fazer a mesma coisa. Clico com o lado direito, adicionar rótulos. Apareceu. E nessas outras colunas aqui, que são as colunas verdes, vou colocar rótulos também. Olha só. Ficou muito melhor agora. Percebam só como ficou bem melhor a leitura. E percebam só, nessa questão 1 aqui, não aparece a quantidade de acerto, porque realmente é 0%. E ele mostra aqui o 0% aqui, o que é muito bacana. Aí 0%, 50%, 50%. Da mesma forma que na tabela, na verdade no quadro, foi indicado. E da mesma forma no pós-teste, olha.
100, 0, 0. Ó, aqui está 100 e tem o 0, 0 aqui do erros e brancos, bem aqui. Um está em cima do outro, mas sem problema. Pode deixar assim mesmo, tá? Então é isso, galera. Também eu tabulei os dados por aluno. E aí, por aluno, eu também posso fazer a mesma coisa, construir um quadro semelhante a esse. Vamos lá. Inserir, mesma ideia. Acabei de inserir um gráfico. Acabei de inserir um gráfico, tá? Vazio, tá? Não preciso clicar e selecionar nada. E foi daquele mesmo tipo, ok? Então, vamos lá. Vou clicar aqui com o lado direito do mouse e vou em selecionar dados. Selecionar dados, ok. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa. Adiciono a série acertos e vou aqui embaixo e vou selecionar todos os acertos dos alunos. Ó, até aqui embaixo. Não precisa colocar acerto aqui de cima, só os dados, ok? Depois a gente vai colocar os rótulos. Na verdade, a gente está colocando o rótulo do acerto aqui, ó. Já eu escrevi aqui acerto. Olha como fica. Já está montando o nosso gráfico, tá? Agora eu vou colocar a série erros. Erros. E aqui embaixo eu vou colocar os dados da coluna erros. Bem prático. Olha só, já começou a aparecer no gráfico os erros. Agora eu vou colocar brancos. Vou aqui nos dados, tá? Apago e seleciono a coluna branca, tá? E ó, já apareceu lá na nossa tabela o verdinho dos brancos, vermelho dos erros e o azul dos acertos. Então vamos aqui agora mexer nos rótulos, porque eu não quero esses números aqui. Eu quero A1, A2, A3 e pré e pós para cada um. Então vamos lá. Vou aqui em rótulos, tá? Nessa área de rótulos aqui e não seleciono nada, apenas clico em editar e vou selecionar, ó, daqui até bem aqui, ó, essas duas colunas, só os dados dela, A1, A2, A3 e pré e pós. E, e peço também a vocês para, antes de fazer isso, mesclar essas duas células aqui, porque quando a gente põe o A1 aqui, ele fica aqui em cima, por exemplo, em uma célula aqui em cima, e a célula de baixo fica vazia. É bom selecionar ela e mesclar ela. Depois eu mostro mesclar, caso vocês tenham dúvida, é só comentar no vídeo, professor, como mesclar a célula. É bem fácil e prático, tá? Pronto. Acabei de selecionar e vou clicar aqui em OK, tá? E percebam só a aparência do nosso gráfico. Já está muito bacana, ó, né? Vou clicar aqui em OK, porque agora eu vou mexer em outra coisa. Eu quero inverter esse A1, A2, A3, tá? Ó, bem prático, ó. Seleciono aqui, ó. Ó, olha como ele ficou selecionado. Clico com o lado direito e vou em formatar eixo. E não vai apagar, apenas a gente vai editar ele. Vou clicar aqui na opção categorias em ordem inversa, tá? E vou aqui em fechar. Olha como ficou. Agora sim, ó. A1, A2, A3, começando daqui de cima, tá? Eu também quero rótulos, tá? Então vou aqui, ó, nessa barrinha aqui. Essa barrinha aqui é a vermelha, é a de erros. Então todas as barrinhas de erros são selecionadas quando eu clico em uma. E clico com o lado direito do mouse, adicionar rótulos de dados. Aparece a porcentagem. Ó, esse outro aqui também, vou fazer a mesma coisa, adicionar rótulos e dados.
Esse azul aqui também vou fazer a mesma coisa, adicionar rótulos e dados. Tá ok, gente? Se eu quiser, eu posso clicar em um, por exemplo, em um desses rótulos, e todos os outros, por exemplo, desse vermelho aqui, todos os outros rótulos de coluna vermelha são selecionados. E aí eu posso colocar um negrito e tal, aí vai da sua escolha, tá? Ou colocar numa outra cor branca, para ficar bem mais aparente, né? Eu acho que já pegou uma forma muito boa o nosso gráfico, né? Agora eu posso mexer nele no que se refere a colocar um título, colocar essa legenda aqui para baixo, que geralmente eu prefiro melhor assim, olha. Vou aqui em, cliquei na legenda, vou aqui em legenda e vou colocar para baixo, mostrar legenda abaixo. Olha como ficou, bem melhor. E também pretendo aqui, ó, vou aqui clicar aqui no branco e pretendo colocar um título nesse gráfico. Não é título dos eixos, título do gráfico. Vamos lá. Título sobreposto centralizado. Não, acima do gráfico, tá? É esse aqui, acima do gráfico. Olha só. Aí, aqui eu posso dar um clique aqui e apago. E posso colocar o que eu quiser. Vou colocar desempenho de cada aluno nos testes, ou no pré e pós-teste, ou aí vai da sua escolha, do título que você achar melhor. Ó, percebam só que quando eu coloquei o título, ele aumentou de volume, e aí, olha, algumas palavras desapareceram. É só aumentar, tá, gente? É só aumentar que começa a aparecer novamente. Deixa eu aumentar mais ainda. Pronto, apareceu. Então, olha, eu coloquei um título, baixei a legenda aqui para baixo, mas você pode também fazer nesse outro quadro aqui. Eu não vou fazer agora, mas acho que vocês já compreenderam aqui a lógica do processo e o vídeo cumpriu o objetivo que ele se propôs, que é construir gráficos de dados pareados, ok? No caso pré e pós-teste, de um mesmo grupo, onde eu peguei e desenvolvi atributos, determinei atributos quanto aos dados, que os atributos eram acertos, erros e brancos. Ok, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam aí o vídeo e assistam de novo, compartilhem com seus amigos, e é isso. Tchau!